Boa. Gostaste? Já está. Estamos no ar, não é? Estamos no ar. Eu tentei fazer algo diferente. Outra vez com a tua cara bonita. Mas eu desta vez não vou entrar nesse tema. Não vale a pena. Já fui humilhado, houve pessoas que acharam piada. Sim. Há pessoas que ainda se lembram, não é? Sim, houve pessoas que acharam piada, mas eu não vou entrar nisso outra vez. Portanto, esta é a minha cara outra vez. A tua cara tem piada. Tem piada. É, Eu também acho, mas a tua também. Eu sei. Estamos aqui outra vez para outra tertúlia do Ataque Rápido. A outra não foi muito boa, eu também não ouvi, confesso. Mas ganhou o Hugo, não foi? A outra qual, meu? O outro a episódio. da semana passada, ok. Tertúlia, é sim. que a outra parecia que era a outra, a do YouTube, onde nós também... Mas não, isso... Ok, pronto, não é que nós estamos também, para quem nos está só a ouvir, estamos também no YouTube, desta vez. E vamos lá, anda lá, Sim, por amor por de isso é Deus. que estamos a gravar em vídeo. Não é? Tu monopolizas o tempo todo com aborrecimentos. Pronto, mas o Hugo ganhou, fiquei contente de teres perdido, sobretudo por isso. Não quero falar sobre isso. Não queres? Ainda estás magoado? Não, porque depois o Hugo também usa as nossas redes sociais para proveito próprio. Eu não gosto disso. Acho feio, acho. Enfim, enquanto me lembrar desta, o Hugo para mim está arriscado. Então, quando nós fizemos aquela questão do qual tinha sido o episódio que os nossos ouvintes mais fiéis mais gostaram, sem nós os dois, realmente o ganhou. Já sei, acho bem com aquelas balelas. E o Betis. Sim, toda a gente é do Betis, ninguém é do Valência. Já sei, mas a verdade é que, pronto. Ora bem, e nós estamos aqui... também tem muita coisa que se lhe diga. Aliás, Joaquim andou a sair com muito paleio e tal. Joaquim... nos seus tempos, a sério, ele não esteve no Betis, esteve noutro sítio. Vamos lá. É verdade. Vamos lá então começar o episódio de hoje. Nós tínhamos prometido no anterior que seria o Passos. Tínhamos dito que eu lembro-me. Eu o não anterior prometi antes nada. deste. Eu não prometi nada. Tu é que prometes as coisas. É verdade, fui eu que prometi. Meia culpa. Mas surgiu um tema que eu acho pertinente e que o Luís também achou pertinente, que é nós falarmos... obviamente que eu fui fazer o jogo ontem e por isso é que também surgiu o tema. Fui fazer o jogo ontem do Boa Vista Sporting. E o tema também surgiu à baila por causa disso. Não foi a melhor exibição do Boa Vista, não foi, de longe, mas parece-me um tema pertinente, que é a imagem do Mr. Petit como treinador. Como jogadores não vale a pena muito falar, não é? Já conhecemos, mas como treinador, e aproveitando também, troncando aqui num artigo que o nosso colega Duarte Monteiro fez, que tem muito a ver com isso, ele elaborou recentemente, que é uma mentira contada muitas vezes, não é? O Petit, desde que começou a carreira como treinador, sobretudo desde que teve as primeiras experiências na primeira divisão, foi-lhe rotulado logo aquela imagem de treinador defensivo, não é? Porque ele assumiu equipas que estavam sempre aflitas, mas com o passar do tempo essa coisa tem-se vindo a perder, e basicamente nós estamos aqui hoje para desmistificar isso. A primeira pergunta desde logo: é um treinador defensivo ou não? Tem que ser logo diretamente. Não é, se bem que não é à escala nacional, porque em Portugal começa sempre, ou pelo menos tenta-se começar sempre os treinadores pela parte defensiva e não pela parte ofensiva. Não é começar, não estou a dizer que os primeiros treinos são da parte defensiva, não, mas privilegiam, não é? De dar de ter uma maior cautela defensiva, portanto atingir a tal solidez defensiva para depois ter outro tipo de argumentos à frente e para depois criar outras dinâmicas à frente. Parece-me que o Petit é um treinador nessa linhagem, sem dúvida nenhuma. Aliás, a época que ele tem mais em crescendo é na época passada, em que ele, a determinada altura, quando atinge ali alguma tranquilidade, é que começa a mostrar mais futebol. E atenção, é tudo legítimo, mas não acho que seja um treinador propriamente muito criativo na questão de privilegiar o ataque em detrimento da defesa, porque não acho que nenhum treinador em Portugal tem propriamente essa tendência. Normalmente os que têm essa tendência depois também acabam por ser engolidos pela questão dos resultados, que é o mais importante. Agora, acho que o Petit não merece de todo ser rotulado como alguém, como um treinador de pancada, de antijogo, ou até de um treinador que esteja ali à espera de uma bola parada para fazer a diferença. Aliás, se há coisa que eu sinto esta época é que, em comparação com a época passada realmente o Belenenses Sade apresentava ali uma solidez defensiva muito considerável, também tinha
excelentes jogadores, ou que se revelaram excelentes jogadores, mérito também do Petit. E alguns com mais nome também. Sim, mas o Cristiuco fez se calhar a melhor época dele em Portugal, o Tomás Ribeiro cresceu muito, o Miguel Cardoso, na frente, o Cassierra também uma evolução tremenda. Que começou muito mal, lembro-me de nós falarmos do Cassierra, que ele andava com uma seca de golos e depois ele tem uma espiral que marca muito. Sim, também embalou ali um bocadinho com a equipa, mas acho que o Petit teve um grande mérito na forma como fez crescer muitos jogadores daquela equipa. Este ano ele nunca conseguiu ter ali uma tranquilidade absoluta em termos pontuais para lhe permitir encarar os jogos com mais arrojo até. Só que, pelo contrário, mesmo não tendo essa tranquilidade pontual, eu acho que ele foi à procura disso. Ou seja, eu acho que o Petit gostou da segunda metade da época passada. E isso fez com que ele, este ano, num Boa Vista, obviamente também nunca teve totalmente com a corda na garganta, conseguiu ali bons resultados logo no início. Mas o Boa Vista, tu lembras-te, era uma equipa um bocadinho instável, um bocadinho anárquica no próprio jogo. Eu lembro-me de ver que o João Pedro Sousa era uma equipa que revelava debilidades defensivas, mas ao mesmo tempo era uma equipa que do meio campo para a frente era capaz de trocar bem a bola e até criar. Mas era uma equipa um bocadinho anárquica nesse sentido, ou seja, era capaz de defender muito mal e ter muitos problemas, e o Petit chegou aqui e estancou. Mais ou menos. Eu não acho que seja uma equipa exemplar de defender. Por exemplo, lá está, fazendo a comparação com o Balançado do ano passado, acho que este Boa Vista é muito mais errático. Aliás, sim, há ali jogadores que, por exemplo, o Poroso, que acho que é um jogador que tem um grande potencial, é um jogador que comete muitos erros. O Abascal também. É uma equipa que tem mudado muitas vezes os jogadores. O Ilori, por exemplo, já apareceu 3 ou 4 vezes, depois tem problemas. O Marcelo Jaló foi um terror quando apareceu. E agora, o Ravi Garcia também é um jogador muito instável. E só agora que esta linha de 3, não é? O Canan, o Poroso e o Abascal, é que se começou a cimentar, porque no início eu lembro-me que muitos problemas. Sim, eu diria que sim. Nesta altura poderemos estar a falar da fase de maior continuidade do setor defensivo. Não acho que esteja a ser a melhor fase de todo, mas acho que isso tem a ver com o setor ofensivo, e esse é um aspecto muito importante. O Boa Vista, para mim, o que mais me salta à vista é a maior valia deste Boa Vista é a forma como consegue, como pressiona organizado. Porque o Boa Vista, obviamente não sendo uma equipa sempre pressionante, nenhuma é, e o Boa Vista não é das que é mais pressionante, mas é muito cirúrgica na forma de pressionar. Por isso é que o Sauer é um jogador tão importante. Por isso é que o Petar Musa é um jogador também tão importante, porque é uma equipa muito harmoniosa na forma como pressiona o adversário. Inclusive quando está em desvantagem. Estou-me a lembrar do jogo contra o Benfica, em que o Benfica estava a ganhar 2-0 ao intervalo, o jogo completamente controlado, e a forma como o Boa Vista se apresenta na segunda parte, uma forma completamente diferente. Estou-me a lembrar do jogo contra o Braga também, em que o Boa Vista tem vários momentos em que metem sentido estas equipas que são, no plano teórico, mais fortes, e em termos práticos os jogadores realmente são melhores, mas há ali uma harmonia na pressão sem bola que faz com que este Boa Vista depois seja uma equipa muito mais capaz quando a recupera. Ou seja, acho que é uma equipa capaz de a recuperar mais à frente no terreno, e depois tinha bons executantes para fazer a diferença. Acho que a perda do Sauer é enorme, e é para esta época irreparável, para o final da época. Mas pelos vistos também era vontade do jogador em sair, não é? E o clube também queria fazer um encaixe. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas sim, eu acho claramente que é uma perda enorme. Isso aí acaba porque o Sauer não era propriamente um jogador que surgiu agora uma oportunidade. Portanto, ele já em janeiro teve ali algumas propostas, teve algumas hipóteses de sair, não saiu. Não acho que tenha decrescido no comprometimento com a equipa, mas obviamente era um jogador que sabia que andava ali à procura de outros horizontes, como o Petar Musa também se percebe que é alguém que quase certeza não vai continuar no Boa Vista na próxima época, primeiro porque não é preciso comprá-lo, e depois também porque de certeza o Boa Vista olha para ele como uma melhor oportunidade para fazer dinheiro. Mas estes executantes, e por isso é que agora o Petit apresenta tantas dificuldades em encontrar alguém
que possa fazer de Sauer. Não é fácil e eu acho que não vai encontrar. Neste jogo contra o Sporting foi o Nathan, numa solução um bocadinho mais defensiva, claro, não, mais defensiva. É alguém que tem qualidade técnica, mas é alguém que também conhece muito bem os processos defensivos e que ajuda a equipa nesse aspecto, nomeadamente ali a tentar estancar um bocadinho as subidas do Nuno Santos, mas mais do que isso, em termos ofensivos, é um jogador obviamente muito curto. O Sauer, eu até diria que em Portugal não há muitos jogadores que possam estar ao nível ou que sejam melhores do que o Sauer em meia distância, por exemplo, que é um aspecto muito importante, que era um jogador realmente que fazia muita diferença, e o Petar Musa também fica um bocadinho descalço agora sem esse colega daquele lado, porque a verdade é que do outro lado o Boa Vista tem sido sempre um bocadinho inconstante. Houve o período Yusufa, agora está a haver o período Kenji Gorré, mas não acho que de todo que a equipa tenha a mesma qualidade. Aliás, o Gorré foi o mais inconformado deste jogo contra o Sporting. Não acho que a equipa... A exibição foi má. Foi má. Tanto é que o Petit na conferência de imprensa cascou bem os jogadores, por isso. Quem é que achas que ele estava a rasgar? Quem é que tu identificavas? Obviamente estamos a fazer uma suposição só. É difícil. Vukotic? Eu acho que pouco intenso, muito pouco intenso. Acho que o Abascal também, pois, por causa do penalti parvo. Sim, não faz sentido, desnecessário. Não é? Desatenções, mas a equipa pareceu sempre muito desligada do jogo, pouco intensa. Claro que é muito fácil. Já o Bracali tinha dado um puxão de orelhas na Flash também. Pois. Aconteceu ali qualquer coisa, mas ele diz mesmo: temos que pensar no futuro de alguns jogadores, porque representar esse clube é preciso dar muito mais. E portanto, quando ouves um treinador dizer isto, é porque realmente as coisas não estão muito famosas. Eu acho que o Boa Vista também acabou por, e é isso que nós podemos falar, sem fugir muito ao tema, que já estamos a desviar um bocadinho do tema, que foi esta questão de irem amealhando pontos. Pensavam que a manutenção já estava garantida e deixaram-se cair um bocadinho nos últimos jogos, tanto é que também foram goleados pelo Marítimo. Não se estava à espera, e se calhar estão a escorregar um bocadinho, a esquecerem-se de que afinal ainda faltam pontos e que as coisas não estão resolvidas, não é? Isso aí depois leva os treinadores também a... Não, eu honestamente acho que as coisas estão resolvidas para o Boa Vista. Sim, em termos matemáticos... Sim, matematicamente não, mas eu não acredito que as equipas de baixo... Eu não acredito que as equipas de baixo vão fazer mais do que 30, 31 pontos. Não acredito. Aliás, já tivemos essa discussão na redação, até por causa do Portimonense e das poupanças contra o Porto, e eu dizia na altura, eu tenho quase a certeza que o Portimonense, com os 32 que tinha, agora já tem 35, não desceria. Não acredito de todo, porque não tem a ver com as equipas de baixo serem capazes matematicamente de lá chegar. É preciso ganhar os jogos e normalmente elas estão mais perto de os perder do que de ganhar. Fora se apanharem assim uma equipa um bocadinho mais descontraída e que possa não estar tão ligada ali ao jogo, normalmente estes Tondelas, Moreirenses e Aroucas vão ter mais dificuldade. Mas voltando ao Petit, não é? Voltando ao Petit, portanto, já agora vou agora aqui começar. O Petit, quando começa, eu já tinha referido que ele começa a treinar o Boa Vista, quando o Boa Vista estava nas divisões inferiores, e até ele que treina o Boa Vista no regresso ao principal escalão. E não dava para muito mais. Exatamente. E depois assume o Tondela, que é quando faz aquele milagre, não é? Quando o Tondela parecia, isto é em 15-16, que o Tondela estava, toda a gente dizia que o Tondela estava condenado, e o Petit entra e é basicamente um milagre que faz. Depois nós olhamos, teve no Tondela, a coisa não correu muito bem, foi para o Moreirense, também não correu muito bem. Passos de Ferreira. Não, no Moreirense conseguiu manutenção, mas poucos jogos, não é? Acabou por não ficar, certo. Mas isso... Sim, mas ele também só foi chamado com o propósito de segurar. Daí a tal questão do treinador bombeiro. Já tinha esse rótulo. E depois Passos de Ferreira, que realmente também não foi uma experiência que não correu nada bem, e depois ele vai para o Moreirense, Marítimo, que consegue salvar o Marítimo, não é? Depois de um arranque mau com o Cláudio Braga, e depois tem as 2 temporadas e meia no Belenenses SAD, em que realmente ele em 2021 faz uma temporada muito boa. Mas é isto, nós olhamos para o Petit, vemos as vezes que ele conseguiu manter as equipas, não é que as equipas estavam aflitas na tabela, é o Petit. E muitas vezes o teu trabalho acaba por ser condicionado nestas situações, não é? Sim. Porque tu, quando vês este tipo de equipas, normalmente não defendem bem, não é? E é preciso chegar a um treinador que imponha ordem, entre aspas, não é? E por isso é que ele acabou também por ficar rotulado nesse sentido, o treinador bombeiro. Eu acho que os dois trabalhos mais notáveis da última década, se calhar os 3, diria os 3 trabalhos mais notáveis
em termos de poucas hipóteses de manutenção e as equipas conseguiram, em 2 deles estava lá o Petit. Num deles a subida do Boa Vista, não é? Porque sobe 2 escalões, uma equipa totalmente nova. Teve uma coisa que depois se revelou uma arma positiva, que era o jogar num sintético, e eu tenho a ideia que o Boa Vista fez muitos pontos naquela primeira época a jogar em casa e poucos fora. Depois há o Gil Vicente, que também tem essa subida de dois escalões de uma vez, na altura com o Vítor Oliveira, e consegue uma ótima época para aquela realidade. E a outra é a primeira época do Tondela na primeira, eu tenho ideia, a primeira época, assim, 15-16, em que o Petit vai salvar a equipa com o tal milagre de Tondela. Eu sinceramente acho que são os 3 mais improváveis, diria eu, a priori de apontar como possíveis casos de manutenção. E o Petit está em 2 delas. Portanto, nesse aspecto, acho que é um treinador com sucesso. E é um treinador que sabe estar nessa adversidade, que não cede muito à pressão e que faz pela vida, como dizia há dias o Ricardo Soares. São treinadores que fazem pela vida, porque quando tens que ganhar ou ganhar para te manter, eu percebo perfeitamente um treinador que opte por um estilo conservador em que vamos, acima de tudo, não sofrer golos e depois esperar a nossa pontinha. E eu acho que foi muito esse o estilo do Petit, e também foi muito isso que depois o levou a ter esse rótulo. Mas o Petit é muito mais do que isso. E nesta altura, eu acho que já temos propriedade suficiente para dizer que é um treinador perfeitamente capaz de abraçar um projeto. Na altura do Passos, apesar de ser uma época em andamento, achava-se que aquilo ia casar bem. No próprio Petit dizia que queria um projeto mais estável, e depois revelou-se ali uma época, eu já não me lembro quem é que começou a época. O Petit entra, faz ali 9 ou 10 jogos, ganha só 1, e depois questão. É o João Henriques que acaba e o Passos até desce nesse ano. Mas o Petit tem teve esse não ali em Passos Ferreira, que é um clube por Vasco norma mais estável. Vasco se abre, exatamente. Por norma mais estável, mas foi o único calcanhar daqueles. De resto, no Belenenses Sade, que é um clube, digamos que um bocado para o odiado, é aquilo que eu dizia há dias, não é? Se formos perguntar a 95% dos adeptos em Portugal, querem que a Belenenses Sade desça, e o Petit um bocadinho alheio a isso, e porque teve armas interessantes no ano passado, que não teve este ano de todo, nem ele, nem o Filipe Cândido, nem o Franklin Carvalho agora. Conseguiu fazer um trabalho muito positivo ano passado na questão da evolução da equipa a jogar a futebol. Portanto, não era só uma questão resultadista, era uma questão de se via um Belenenses Sade a discutir o jogo pelo jogo. Sim. Muito interessante, e a jogar de peito feito e a criar bastantes oportunidades. E este ano no Boa Vista, eu acho que o Petit já há algum tempo tinha esta vontade de voltar ao Boa Vista, com um bocadinho mais de condições do que teve nas primeiras passagens, que é perfeitamente normal, na primeira passagem, na Primeira Liga, porque, enfim, era aquela equipa do Chebo e do Carlos Santos, não era? Enfim, não dava para muito mais. E agora, eu acho que ele, não estando a fazer aqui, se tu olhares para os resultados, o Petit tem 5 vitórias em 21 jogos, não é muito, não é? Para um clube com a história do Boa Vista não é muito, mas tem pouquíssimas derrotas, e muito mais do que isso, é uma equipa que se atreve a tentar ganhar, não é uma equipa que está, não é, e realmente o Petit tem que lutar contra isso, e os boavisteiros também têm que lutar contra isto, contra o facto de serem sempre associados à porrada, às faltas e faltas, se calhar às vezes até ao antijogo. Não é. Mesmo nos tempos do Boa Vistão, era um Boa Vistão, ok, fazia isso, obviamente, tinha um lado agressivo, muitas vezes no bom sentido, uma vez ou outra no mau sentido, mas acho que este Boa Vista não tem nada a ver nesse aspecto. É uma equipa mais técnica, e é uma equipa muito inteligente na forma como se comporta em campo, nos momentos, lá está, nas saídas do adversário e na fase de entrada no último terço. Acho que é uma equipa
que durante boa parte desta época foi capaz de muitas coisas, mesmo estando muito limitado, porque o setor defensivo teve sempre ali ausências, ajustes, necessidade de castigos, lesões, etc. Eu acho que até nem todos os setores. Durante a época foi quase... Sim. Mas o setor defensivo talvez tenha sido mais O afetado. ofensivo normalmente foi o que teve ali os jogadores mais disponíveis, não é? O Sauer teve uma vez ou outra um castigo, depois o Yusufa saiu em janeiro para ir à Cannes, né? Mas o Petar Musa e o Sauer acho que foram dos jogadores mais regulares, e o Boa Vista e o Petit também acho que encontrou ali finalmente o espaço que se achava que o Seba Pérez precisava. Era isso que eu ia falar. Faz toda a diferença, acho eu. Aliás, e tu vês naquele meio campo, se o Seba Pérez não joga com o Makuta sente-se completamente outro jogador preso, não é? Porque o Pérez, com a bola no pé, é um jogador mais inteligente, que pauta o ritmo de jogo, e o Makuta tem mais liberdade. O próprio Petit falou nisso na conferência de imprensa. O Pérez é farol. Se tu tiveres apertado, metes a bola no Pérez. Ele levanta a cabeça e mete lá. Depois é um jogador com muita atitude, com muita garra, muito sangue na guerra. Por isso é que também é o jogador com mais amarelos na liga, acho eu. Também, eventualmente. Também tem a ver com isso. Mas eu acho que não podemos de todo sobrepor essa componente à componente técnica e de variabilidade que o Seba Pérez oferece à equipa. Por isso, ok, o Boa Vista tem algumas boas armas, mas viu-se que não foram todos os treinadores que conseguiram metê-las ali com esta harmonia do Petit. E aquilo que eu estava a dizer do Petit, lá está, tem 20% de vitórias só, é pouco, mas tu perguntas a qualquer adepto e os adeptos revêem-se neste Boa Vista, porque é um Boa Vista muito mais interessante, corajoso. É uma equipa que, ok, este ano se calhar não ganhou, houve uma altura que ainda se pensou poderia dar para ainda ir ali lutar pelos lugares europeus, ainda não foi, mas é um Boa Vista que com esta coragem, de certeza que fica muito mais perto do que andar aqui a optar por um estilo mais retranqueiro, mais cínico, mais cirúrgico. Por isso acho que o Petit já não pode ter aquele rótulo, porque é um treinador para mais do que isso, claramente. E agora, para finalizar, achas que com o passar do tempo, e obviamente que o Petit ainda tem muito para aprender, também é jovem, né? Dá para outros patamares? Consegues ver o Petit, conforme o crescimento, atingir outros patamares? Eu gostava de ver o Boa Vista noutros patamares com o Petit. Pois, acho que combina mais. Não todo, acho que o Petit vai bem a tempo disso. E há duas coisas que eu queria ainda tocar, que é, primeiro, o Petit tem um rótulo que ele nunca se vai conseguir safar dele, que é a questão do Benfica, não é? É como o Portimonense tem um rótulo com o Porto que também não vai conseguir dissociar-se. Mas o Petit, e há dias estávamos a comentar isso, o Petit também nunca ganhou ao Sporting, que é muito curioso. E ao Porto ganhou no tal ano do milagre do Tondela, em 15-16, com o gol do Luís Alberto no Dragão, e depois ganhou no ano a seguir pelo Moreirense, quando o Porto já não lutava para nada, o Porto do Nuno Espírito Santo. Mas também não conseguiu. Obviamente o Petit tem mais dificuldades nesses jogos, não é? Perfeitamente normal, mas ainda este ano vi o Petit, aliás vimos em Leiria, o Petit a dar muito boa conta, mesmo com várias ausências, contra o Benfica, e quase que chegava à final da Taça da Liga. E sinceramente merecia algo mais do jogo. Sim. Teve azar. A outra coisa que eu te queria dizer, por acaso não me lembro. O que é interessante. Essa memória está Portanto, boa. era isso e era outra coisa. Mas queres que espere um bocadinho? Podes fazer conversa, que eu vou-me lembrar. Vais? Vou. E tem a ver com o Petit? Tem a ver com o Petit. Não. Tem a ver com o Benzema. Queres ver? Havia ter a ver com mas tem a ver com o discurso? O discurso é isso. É isso. O Petit... eu conheço-te tão bem que eu já sei. Estás a ver? Incrível. És mano. O Petit explica muito bem as coisas nas conferências de imprensa. É outro rótulo que nós também, comunicação social, né? Nós quando vamos cortar os vídeos das conferências do Petit, mas vamos lá. É assim, mas não podemos também não é sempre. Apanhas sempre um treino a treino, jogo a jogo. Apanhas sempre. Apanhas sempre. Não é treino, jogo a jogo. Com todo o respeito pelo Petit, que é alguém a quem eu faço muitas perguntas, ele de certeza que se lembra de mim. Dá sumo. É isso. Acho que o Petit evoluiu muito nesta questão. O Petit não era um treinador
dotado em termos comunicacionais e tem evoluído muito neste aspecto, muito, e se um adepto estiver atento às conferências, o Petit explica o que é que queria fazer, mesmo quando as coisas correm mal. Porque é que, obviamente se lhe perguntarem, né? Porque é que ele fez assim, porque é que ele não fez assim, e o Petit é alguém que vai à procura de explicar, de ser explícito nas respostas que dá. Por isso é uma das coisas que eu mais valorizo atualmente no Petit, porque também na questão comunicacional é alguém que tem que se tirar o rótulo de treinador que não acrescenta. Só diz o básico. Não, eu acho que ele explica bem as coisas. Obviamente eles não abrem totalmente o jogo em relação a tudo, mas acho que o Petit é dos mais explícitos nesta altura. Muito bem, acho que foi uma bela forma de finalizar e agora é vez do desenterrado. Vamos lá. Vou ter que me aproximar, pá, que isto estou um bocado longe, tu não me estás a ajudar. Ok, sou eu. Pois. Ok, está bem. Ora bem, o desenterrado esta semana é Fernando Llorente. E o avançado? O avançado Carcaça. Carcaça, portanto, sim. 37 anos. Está no Eibar, reparei. Colega de Venâncio. Colega de Venâncio. Portanto, o Eibar está a tentar outra vez subir para a primeira divisão de Espanha. E o Fernando Llorente, reparei que foi titular agora este jogo, não tem muitos minutos, mas está aí, olha, 37 anos, está prontinho para voltar aí à Liga Espanhola. Pronto, e tudo. Eu tinha que falar de alguma coisa de Espanha, já falei que tinha a falar de Espanha, não vou falar da Copa do Rei. Siga. Então vamos para o isto sim ou isto não. E então, para te trazer alguma felicidade, o teu isto sim. Suponho que te trouxe alguma felicidade, não? O meu isto sim? Sim. Não? Não me aqueceu nem me arrefeceu, Okay. entre aspas. Gostei de ver o Chaves. É isso. Trouxe alguma felicidade? Não trouxe nenhuma porque ganhou a Académica. Pois. Mas, e até viu-se mais grego do que achava, porque à meia hora estava 3-0. Depois teve um jogador expulso e acabou 3-2. Mas o Chaves conseguiu a quarta vitória seguida. Mais do que isso, em 2022, de cabeça diria que é a melhor equipa da segunda Liga. Tem feito um trajeto incrível. Não fiz as contas, por acaso, mas acho que sim. Está a 1 ponto do Rio Ave, a 2 pontos do Casa Pia. Está ali uma luta espetacular. Próxima jornada, Rio Ave, Casa Pia, no domingo. O Chaves pode aproveitar. Pode até acabar a próxima jornada em primeiro lugar. Por isso, grande trabalho do Vítor Campelos, num ano em que eu diria que o Chaves investiu um bocadinho menos, estou a falar também de cor, investiu um bocadinho menos, já não teve ali contratações tão sonantes quanto isso, mas é uma equipa mais trabalhada e que se arrisca claramente a subir divisão. Muito bem, olha, eu poderia facilmente colocar aqui a União Desportiva Oliveirense, porque subiu, não é? Quem? A sério, nem vale a pena falar sobre Podias isso. meter os 13 mil que estiveram em Os Leiria. 13 mil também, mas obviamente realçar é a subida da divisão. Eu vou-te dizer, os adeptos em Portugal, pá, são... Porquê? Diz lá, em desabafa. algumas coisas, eu preciso desabafar isto. Força. Portanto, o União de Leiria, que na Primeira Liga, às vezes com bilhetes dados, não metia lá sequer 5 mil pessoas, em condições normais metia 1000, naquele estádio, naquele elefante branco. Não é o único. Consegue agora, e o Rodrigo, o nosso colega, até fez uma excelente reportagem por causa desta questão de estar a reaproximar a cidade e os adeptos do clube. Conseguiu bater o recorde no início da fase de subida do recorde da Liga 3, 5 mil, depois 7 mil e agora 13 mil. É obra. Chegas ao Facebook do União de Leiria com o resultado final e tens comentários do género: realmente eles merecem até 300 pessoas no estádio. Realmente não sei o que eu penso. Pronto, são adeptos de vitórias. São adeptos que vão e se a equipa ganhar, pronto, ainda dão ali uma segunda oportunidade. Mas à primeira derrota vão embora. Por isso esta cultura em Portugal sim. Em que tu não és de clubes nenhum. Tu é nem é de seres de clube, nem é de futebol. Tu só queres é ganhar. E se não ganhares, não te identificas com aquilo e vais-te embora. Somos muito pequeninos. Pá, irrita-me, irrita. Somos muito pequeninos, amigo. Sigo. Pronto, não nos resta fazer nada. Olha, e o meu isto sim é o Real Madrid.
mas o Real Madrid no mercado de transferências. Ao que tudo indica, jogam hoje à noite, por isso não sei. Não, no mercado de transferências, ao que tudo indica, o Rudiger está a caminho de lá. Portanto, uma equipa que vende Varane por 50 milhões, um jogador que já estava estagnado, depois saiu o Sérgio Ramos, obviamente já se sabia que ele não queria ficar lá. Um jogador que já estava estagnado, e eu até acho que em declínio lá na equipa, que contrata Alaba a custo zero, e agora Rudiger a custo zero, espetacular. Portanto, vai ficar, eu não sei se o Militão vai ficar, porque o Militão tem sido também um dos pilares desta temporada, mas brilhante. Fala-se que o Alaba deve descair para a esquerda, se bem que ele também pode jogar no meio campo. Sim, mas o problema é que o Mandi também é bom. O Marcelo, ao que tudo indica, vai sair, mas o Mandi é um jogador, embora um bocado inconstante, acho que é muito bom jogador. Eu acho que até podem jogar os três. Se tu é do lado direito tiveres alguém com muita propensão ofensiva. Tens, só que é as lesões. Carvajal. A questão, o Real Madrid não é um nome que diz muito. É verdade, diz verdade. Muito, e obviamente cativa esses jogadores. Brilhante a forma como atua no mercado. Olha, e agora é vez do isto não. Carrega lá. Não é nesta, é nesta. Olha, isto não, o Stuttgart, porque está ali em risco, claro, de descer outra vez. Estamos a falar de uma equipa que foi campeã em 2006, um clube que foi campeão em 2006, da Bundesliga. E ainda jogava Fernando Meira, não jogava? Jogava, o Fernando Meira levantou. E que nesta altura, eu acho que nos últimos 5 anos, pode ser a terceira descida de divisão. Clube Ioiô, basicamente. Ioiô, nesta altura, é o Nacional da Madeira da Alemanha. Mas pronto, o Nacional não vai subir. Isto para o nosso colega. Nada contra o Nacional. E então o Stuttgart sujeita-se outra vez. A coisa está muito negra para a manutenção, por isso vai ser difícil. E é pena ver um histórico destes. Olha, o meu isto não é o PSG pela forma como não festejou o título. Depois deste último resultado, basicamente, que deu o título ao PSG, os adeptos saíram, acabou o jogo, os adeptos saíram 5 minutos depois, foram festejar lá fora. Os jogadores não pareciam minimamente contentes com o título de campeão conquistado. E eu fico a pensar, isto é o novo futebol, é o futebol moderno, é o futebol que nós queremos, é para aquilo que caminhamos. Como dizia o outro, o dinheiro não compra felicidade. É verdade. Eu fiquei um bocado chocado, daí o meu isto não, porque quando um clube está num divórcio e se ganham títulos, alguma coisa está muito má. Justiça divina. E agora é a vez do Se Eu Fuera. E sou eu. Ora bem, se eu fosse a UEFA, eu acho que entregava já a Liga dos Campeões feminina ao Barcelona. Primeiro, porque joga muito à bola, e eu não tinha noção. Deram um amasso ao Wolfsburgo na primeira mão da meia-final. E depois, porque 91 ou 92 mil pessoas no Camp Nou, já tinha sido contra o Real Madrid, voltaram a bater esse recorde. Impressionante. Portanto, eu acho que podem já entregar ao Barcelona, até porque o Lyon já ganhou muitas. Portanto, acho que o Barcelona merece, para além de jogar muito à bola, e está a jogar muito à bola, Alexia Putellas joga muito à bola. Quem? Alexia Putellas, acho que foi a que ganhou a bola de ouro. Sei. Tu, a sério. O nome é muito difícil de uma pessoa saber ter. Olha, enfim, nem tenho mais nada. Mas pronto, era isto. Eu entregava a Champions feminina. Depois já não há o nosso... Nós estamos a falhar no convidado. Não. Agora vais oferecer 2 bilhetes. E diz-me lá. Diz tu? 2 bilhetes, mas... 2 bilhetes para o Sporting Gil Vicente, com um desafio que Ricardo Lester vai lançar exatamente nesta altura em que ele está a pensar como é que eu me safo desta. Não preparámos. Por acaso esquecemos. Estávamos a preparar tudo e esquecemos disso. Mas ainda bem que eu me lembrei. É verdade. Ora bem, então nós vamos oferecer um bilhete duplo para o Sporting Gil Vicente. Estás a ganhar tempo. Para a melhor resposta, tem que nos dizer qual foi o melhor trabalho do Mr. Petit até ao momento e porquê. Ei, essa tua cara. Toda a gente vai dizer que é... Não. Há malta que pode ser, sei lá, pode ser o Tondela, pode ser o Boa Vista em 13-14, não sabes? 14-15. Em 14-15, mas sim. Em 13-14 estava na... Sim, no CNS, quando já sabia que ia subir. Claro. Trabalhaço. Pode ter sido. Olha aí, a sério.
Bilhete duplo para o Sporting Gil Vicente. Mas eu fico a registrar, tramaste-me agora. Mas findaste bem. Obrigado. Conseguiste sair e por cima. Sim. Minimamente por cima, pronto. Sim. Foi o que me deu na Meteste bola e saíste a jogar. É isso. Ora bem, e nós vamos terminar este episódio. Espero que tenham gostado em formato de vídeo. Nós voltamos para a semana. Sigam-nos no Spotify, nas redes sociais, iTunes. E avaliem-nos no Spotify, que é muito importante. Se não gostarem, deem na mesma 5 estrelas. Malta, um abraço e cuidem-se.